fevereiro chegou, as férias acabaram e a fatura, aquela que chega para a gente pagar, nunca tira férias, né? Teve Natal, teve Ano Novo, tem agora IPTU, IPVA, material escolar. E aí aquele vivi como se não houvesse amanhã, como a gente costuma falar, virou o amanhã chegou e as contas também. Como não entrar em desespero e organizar a vida financeira para não passar o ano no sufoco, hein? A partir de hoje, vamos trazer aqui no Jornal do Almoço dicas de economia para te ajudar a reorganizar as contas. É o quadro Faz a Conta, de 15 em 15 dias, sempre às terças-feiras. E para o nosso papo de hoje, eu já vou te mostrar quem está aqui comigo. Quem está no estúdio é a Luciana Brick Pereira, ela que é diretora de negócios de uma cooperativa de crédito e tem dicas valiosas para a gente, né? Vou te confessar, Luciana, que organizar as finanças é o meu ponto fraco lá em casa. Isso é. Eu costumo dizer que sou da área de humanas, né? Então, com números não tem tanta facilidade assim. Quero te perguntar como é que a gente começa fazendo um raio-x das nossas contas, né? Eu tenho essa dificuldade, inclusive, de saber exatamente quanto que eu gasto, quanto que eu ganho, e isso é importante, né? Como é que a gente faz isso de um jeito bem simples? Boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos. Tempo também, né, Patrícia, para trazer essas informações à tona, clareza sobre tudo isso. Geralmente a gente adia um pouquinho, né? Essa questão relacionada, vou fazer o levantamento de informações, vou pegar tudo que eu gastei para saber mais ou menos os eixos, né, que eu tenho, meu orçamento pautado e focado, mas precisa tirar esse tempo. O primeiro ponto é fazer um baita de um raio-x de como estão as nossas contas, da onde está vindo o dinheiro, né, para onde está indo, da onde que vem, quanto que vai. E isso, Patrícia, geralmente um erro comum também é as pessoas entenderem que o que importa são somente as maiores contas. Aqueles gastos mais importantes, mais expressivos, que tomam grande parte da nossa renda mensal. Mas os pequenos têm uma importância imensa, inclusive... Que tipo dos pequenos? Cafezinho, almoço, essas coisas? Geralmente as pessoas trazem o cafezinho como um grande vilão. Eu diria que são questões, inclusive, que às vezes entram no automático e você não percebe. Assinatura de um streaming que você não assina, assinou por 30 dias, esqueceu de cancelar, aquela parcelinha, né, que de repente você fez em 10 vezes sem juros e que está vindo debitado no cartão. Questões que você precisa estar colocando ali no seu controle, no seu acompanhamento, no seu planejamento, para você conseguir, inclusive, direcionar para onde é que eu tenho oportunidade de economia e onde é que eu tenho oportunidade de reserva, investimentos, enfim. Você diria então, Luciana, que é aí que a gente costuma se perder, nesses gastos menores que vão se somando, daí a gente não sabe para onde o dinheiro está indo? Eu te diria sim, inclusive com pesquisas aí demonstrando isso. Grande parte da população brasileira tem nesses gastos uma saída bem expressiva dos seus recursos. Você quer ver, por exemplo, né, uma grande parte da população tem ali o costume de ficar, por exemplo, consultando grandes marketplaces e consumindo o que a indústria, né, tem como meta ali, que é os low tickets. Slow tickets? Low tickets. São mercadorias de pequenos valores. Aquilo que você acha que de repente não vai sair do seu bolso, não com tanta intensidade, né? Aquele produtinho de R$ 39,90, de R$ 59,90, de R$ 49,90, você olha e pensa assim, não, isso aqui não vai fazer diferença no meu orçamento. Faz. Principalmente quando você não faz o planejamento e não soma todo esse impacto que tem na sua renda. Então, o grande impacto está realmente nos pequenos valores. Olha que interessante isso, né? Já começamos então aqui com uma informação super prática para quem está nos acompanhando. E aí, quem já se perdeu nas contas, Luciana? Tá lá naquela hora de olhar assim, ter que escolher o que vai pagar. Como é que escolhe o que vai pagar quando percebe que o dinheiro não vai dar para tudo? Primeiro que a gente tem que se perceber também e entender onde é que estão, por exemplo, os nossos gatilhos e as nossas emoções nessa jogada. É bem importante também esse ponto, sabe, Patrícia? Saber em que momento, por exemplo, eu sou estimulada a gastar mais e no improviso, né? Esse é um ponto também que eu queria trazer, né, em contrapartida à última pergunta que você fez. Agora, essa questão de eu me deparei com um cenário em que, de repente, eu posso não conseguir sair dele, tem que jogar de lado e tem que entender que a gente colocando todas as informações na mesa é possível sim. E aí a gente precisa, primeiro, tornou claro tudo que entra, tudo que sai. O segundo é priorização. Então eu preciso priorizar o que eu vou pagar primeiro, né? E o que é negociável e o que de repente não é negociável e eu não posso deixar de pagar porque senão eu tenho perdas importantes, né? Por exemplo, deixar de receber algum serviço prestado, ter uma multa alta, né, envolvida,
ou juros, principalmente do cartão de crédito. A gente sabe que é um dos grandes vilões se de repente nós não tivermos total controle sobre ele e deixar, por exemplo, para pagar o mínimo da fatura. Esse é um dos principais encargos financeiros que temos hoje. Nunca pagar só o mínimo da fatura, então, você diria? Não. Se possível, né? Se possível, E eu diria, Patrícia, que ele é um meio de pagamento mais cômodo que nós temos. O que é o cômodo, né? Eu quero dizer que, por exemplo, é prático, é fácil. Eu passo o cartão, enquanto tiver limite, ok, e eu pago o mínimo da fatura e essa fatura já libera uma parte do limite. Então, se nós não tivermos um acompanhamento e um controle assíduo do cartão de crédito, ele é o principal vilão. Ele é excelente. Uma excelente ferramenta, inclusive, de aquisição de bens, de consumo, inclusive, né, possibilidade de pagamentos, né, sem juros, a gente sabe disso, mas precisa ter o controle e o acompanhamento, né, para e passo. Agora eu quero saber, Luciana, quais são as perguntas de quem está nos acompanhando, né? Legal. E quando eu peço pergunta, eu também peço para as pessoas contarem como já resolveram essas situações, né? Muito bom. Porque quem está nos acompanhando talvez tenha aí uma história em que já conseguiu praticar isso tudo que a Luciana está trazendo aqui. Ou se você está com uma dificuldade, não conseguiu ainda, mande aí o seu pedido de orientação, que daqui a pouquinho a Luciana volta para ler as mensagens comigo e também comentar. Estamos de volta com o Jornal do Almoço e estou aqui de novo com a Luciana Brick Pereira, ela que é diretora de negócios de uma cooperativa de crédito. E hoje, inaugurando com a gente o quadro Faz a Conta, em que a gente conversa sobre as finanças domésticas. Vamos ver quem mandou mensagem para a gente, Luciana? Vamos. André, eu gastei bastante com cartão de crédito no Natal, aquele clássico que você falou antes, né? Infelizmente, fui demitido do emprego recentemente. Vou recorrer ao parcelamento da fatura para não gerar a suspensão do cartão. É a melhor alternativa parcelar a fatura? Excelente ponto, André. Esse é o primeiro impulso, né, de parcelar dentro da própria fatura do cartão. É importante fazer o levantamento do total dessa fatura e ver se no mercado não tem alternativas de juros mais baratos desse juro do rotativo do próprio cartão. A média desse tipo de financiamento dentro da própria fatura pode ficar entre 5% a 10% ao mês. É muito, né? Então, às vezes, busca uma outra fonte de financiamento numa taxa de juros reduzida com instituições conhecidas, vai lá e quita o cartão. Essa seria, né, uma ideia, já que ele está sem renda, para poder não suspender esse cartão, pelo menos provisoriamente, né? Qual seria uma taxa de juros aceitável, assim, que costuma ser aplicada nesse tipo de empréstimo? Hoje no mercado a gente sabe que dentro de empréstimos pessoais, né, Banco Central, média bancos, ali fica em torno de 3% a 5%. Mas nós conhecemos instituições financeiras que têm, com certeza, linhas de crédito partindo de 1,80%, 2%. Então, dá uma boa pechinchada, uma boa verificada. Não é porque vai negociar que aceita qualquer proposta, sabe, Patrícia? Esse é um ponto bem importante. Não olha só para a fatura, para o valor da parcela. Olha para o tanto que você está financiando, para a taxa de juros que você está, porque mesmo renegociando uma dívida já existente, a gente também tem que saber negociar, né? Interessante. André, essa é que a gente já leu, né? Temos a próxima. Joana de Benedito Novo. Em uma situação de endividamento, qual conselho você dá para a pessoa se sentir segura e certa em contratar um profissional que vai acompanhar e auxiliar? Em muitas situações, as pessoas não têm sobrando para contratar um profissional e se sentem inseguras. Verdade, né? Porque justamente quando a gente mais precisa de um profissional da área de finanças é quando a gente menos tem dinheiro, né? Hoje dá para buscar no mercado instituições que fornecem esse tipo de atendimento consultivo. Busque uma instituição que faz com que, de repente, né, o mais importante é o atendimento, é a sua realidade financeira e não o produto. Isso é muito importante. Sente nessa instituição se ela realmente está com interesse genuíno em te ajudar e não em simplesmente, né, colocar recursos, às vezes com metas especificamente, né? Então, procure uma instituição que tem esse tipo de atendimento e acolhimento, né? Tem instituições hoje que trabalham com frentes muito estruturadas de orientação financeira. E isso é muito importante. Então, não necessariamente tem que pagar um profissional, talvez nessas instituições já tenha esse acolhimento e esse atendimento. Com certeza, ela vai achar. A próxima. Jaqueline, sempre fiz conta de despesas como garrafinha de água e cafezinho na rua. Valor insignificante que a soma depois pode representar uma viagem de férias. Estou admirando a Jaqueline, é aquilo que você falou que é super importante fazer, né? A Jaqueline já fez uma baita reflexão, né, Patrícia? Eu tenho uma frase, a minha avó dizia essa frase, que assim, quem o pouco não valoriza, o muito não merece. Olha! E isso eu ouvia desde pequenininha, eu sempre tinha aquela em mente de que a gente precisa valorizar o pouquinho, a moedinha, né? E às vezes a gente olha e diz assim, não, isso aqui não vai
vai fazer diferença. R$10, R$50 por mês não faz diferença. Faz o cálculo, faz a conta. Faz a conta que você, ao final do ano, pode ter dinheiro para uma viagem, como ela disse, ou para outro tipo de investimento, né? Não à toa que fosse trabalhar na área financeira, né? Recebendo orientações desde criança da avó. É isso aí. Muito obrigada, Luciana, pela tua participação. Até mais, tá?